Então, o nosso treinamento. Nesse segundo vídeo, nós vamos entrar mais em detalhes mais técnicos. Então, é legal como você já tem uma questão mais técnica, um conhecimento um pouco técnico já de informática, mas vamos entrar mais em detalhes técnicos para servir de referência para futuras pesquisas, perguntas técnicas que a TI do seu cliente pode levantar. Então é importante e fundamental que entenda o que eu vou descrever e que levante, como eu havia falado no vídeo anterior, levante as questões técnicas que surgirem nas dúvidas e descrevam o texto relatando o que aprendeu nesse vídeo. É fundamental isso para futuros questionamentos. Só vai ser válido questionar uma vez que apresentar o que foi descrito nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Uma vez que eu instalar o software no servidor, que eu configurar o servidor, que eu configurar a aplicação no servidor, como que eu vou rodar isso? Como que ele vai funcionar? Como que eu vou acessar? Quais são os arquivos? Onde fica armazenado? Onde a aplicação roda? Como que os arquivos são salvos? Deixa eu pensar mais umas perguntas. Como que é a segurança disso? Então eu vou descrever isso. Bom, no primeiro momento, e vocês já viram que está instalado na máquina de vocês, o software ele roda pelo AMP Server, que é um software gratuito que roda o tipo de aplicação que roda o tipo de software que é o nosso software feito na linguagem PHP. Qual que é a linguagem que o software é feito? Eu não preciso conhecer da linguagem, eu preciso saber qual que é a linguagem. A TI do cliente que tem que saber uma vez que eu responder. Então, ou seja, qual que é a linguagem de programação? O software ele é programado em PHP. Rodrigo, o que é PHP? PHP é uma linguagem de programação. Não precisa saber mais que isso não. O cliente, que é a TI do cliente, tem que saber. Na hora que você fala, se o cara é técnico ou o cara conhece de informática, na hora que eu falar qual que é a linguagem de programação PHP, ele vai saber isso aí e deixa na mão dele. Você já falou o que é. Então o software ele é feito em PHP com as validações em JavaScript, HTML, que é a estrutura do software, e o banco de dados, que é o banco de dados MySQL. Correto? Então vamos lá. Nós vamos rodar agora o software no servidor, que é o que a gente aprendeu, que eu instalei na máquina de vocês. Primeira coisa que eu devo fazer, está instalado aqui na minha área de trabalho, o AMP Server, que é a aplicação. Vou carregar aqui embaixo. Já está rodando aqui embaixo, que é o AMP Server. Aqui é o meu servidor, onde eu tenho aqui as configurações todas dele, que estão aqui para reiniciar, para parar, para rodar todos os serviços. Aqui a questão do banco de dados, a versão, a estrutura do banco de dados. Aqui o PHP, que é o tipo de linguagem, as configurações, extensões que eu determino, questões de segurança, questão de nível de acesso. Aqui é o meu servidor, onde tem todas as questões do meu servidor que eu poderia configurar para acessar com certificado digital e assim vai. Claro que o nosso software não se aplica a isso. E aqui é o meu banco de dados. E aqui é onde estão os meus sites dentro da minha estrutura. Bom, isso aqui não vou entrar em detalhes aprofundar, mesmo porque não tem por que saber isso. Mas é importante que você consiga falar com o cliente na hora que você abrir sua máquina e vai apresentar. A TI pode estar ao seu lado e você vai abrir e vai falar para ele, olha, o meu software roda com AMP. Então, vou instalar o AMP no seu servidor. E esse AMP vai rodar para a sua intranet e para a sua extranet, como havíamos mostrado no vídeo anterior. Então, recapitulando aqui eu reinicio, aqui eu paro todos os serviços, aqui eu inicio todos os serviços, aqui a questão do meu banco de dados, a configuração, a versão do meu banco de dados, aqui é minha linguagem, que é o meu PHP, que é a questão de notificações, o tipo da versão do PHP, aqui é o meu Apache, que é o meu servidor,
onde eu configuro as permissões, os níveis de acesso. Eu simplesmente abro para isso para o cliente. Quem é de TI já sabe o que é, não precisa entrar muito em detalhes. E mesmo porque você não é um técnico informático, você você está propondo a solução para o cliente. Aqui eu tenho o meu banco de dados. E aqui eu tenho o meu servidor, onde estão os meus sites no meu servidor. Bom, seguindo essa linha, está rodando aqui em verdinho, vamos lá no browser, vamos abrir aqui na internet e vamos jogar lá, ó, localhost 8081/apresentação, que está na máquina de cada um. Então eu tenho aqui, eu vou acessar aqui no meu primeiro acesso, todo mundo tem o seu usuário, já carregou aqui, vou passar a minha senha. Então eu estou logado dentro do software. Então é isso que a gente vai falar para o cliente em relação à estrutura. Onde meus arquivos estão armazenados? Onde meus arquivos estarão armazenados? Então vamos lá. Vou abrir aqui na minha pasta. Vamos aqui no disco C. Isso se aplica a todos, tá? Todo mundo está da mesma forma. Claro que no meu disco C que tem N outras pastas, mas todos têm esta pasta, o AMP. Vamos abrir essa pasta AMP. Dentro dessa pasta AMP nós temos a pasta www. Aqui dentro eu tenho toda a estrutura do meu software, toda a estrutura dele. No caso aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, isso. Aqui eu tenho nesse caso do www aqui, eu tenho as minhas aplicações instaladas. Eu tenho N aplicações aqui que eu utilizo para desenvolver outras coisas e buscar recursos para colocar dentro do software. Então tem aqui, ó, Mapel System. No caso aqui, não é Mapel System, e sim apresentação. Vamos achar aqui a apresentação, que é o que vocês têm aí. Então, essa aqui é a estrutura do software. Isso aqui é o software, no momento que ele se encontra hoje, tá? Então, isso aqui é o software. Conexão, armazenamento, ações, estão todas contidas aqui dentro dessa estrutura, olhando o caminho. Então, meu computador, disco C, o AMP, www, apresentação. Onde os arquivos são salvos, Rodrigo? Os arquivos são salvos dentro dessa pasta, ArcPDF. Clicando aqui, estão todos os PDFs aqui dentro da aplicação. Tanto PDF, quanto Word, quanto imagem, quanto a planilha de Excel, não tem nada que não esteja aqui, que são os arquivos pertinentes ao software. Então, eles são armazenados aqui. Tá, legal. E agora, onde está o banco de dados? Então, nós vamos lá no banco de dados. O banco de dados está aqui, ó, o AMP, phpMyAdmin, ele vai abrir. Tá vendo aqui que eu vou precisar de colocar aqui, no mesmo caso de vocês também, 2.8081. Vou entrar. Aqui é o banco de dados. Qual que é o meu usuário? Root, sem senha, executei. Esse aqui é a estrutura. Eu tenho essas estruturas aqui. No caso de vocês vai ter menos bancos. Mas aqui, ó, é o banco de dados. Mapel System. Vai carregar as tabelas aqui. Esse momento demora um pouquinho mesmo. Ele está fazendo leitura na base, está rodando algumas coisas internas aqui para poder ter acesso. Vamos guardar aqui. Então, esse é o banco de dados. Então, aqui eu armazeno os meus arquivos nessa pasta Arc. E aqui eu armazeno o meu banco de dados. Por que eu não armazeno meus arquivos no banco de dados? Porque ficaria muito pesado e muito lento para trazer os arquivos. Então, quando eu armazeno os arquivos fora e direciono o link para esse arquivo, o acesso a ele é muito mais rápido. Então, eu tenho agilidade para pesquisa. Então, o sistema se torna-se mais leve. Na intranet, então, é estralar de dedos eu tenho acesso ao arquivo. Já no caso da internet, eu preciso depender da minha banda de internet. Se a minha internet for uma carroça, o meu arquivo vai demorar um tempo para chegar. Mas se a minha internet for de 10 megas, um estralar de dedos também. Então, assim, depende disso. Essa mesma estrutura que eu estou apresentando é a mesma estrutura que existe na internet. Então, nós temos aqui as tabelas do banco de dados. Eu vou dar uma breve descrição dessas tabelas, não vou entrar em detalhes nenhum, porque isso envolve engenharia de software, envolve arquitetura de banco de dados, cardinalidade, essas coisas mais técnicas que eu não vou aprofundar nisso, mas se o seu cliente quiser saber, eu estou te mostrando onde estão o caminho das pedras. Então, aqui eu tenho a tabela de usuário,
Eu tenho aqui outra tabela que é interessante também, que é a tabela de log de acesso. Aqui eu tenho a tabela de log de ação. Aqui eu tenho a tabela dos documentos. Aqui eu tenho a tabela de caminho dos documentos. Aqui eu tenho a tabela dos tipos de documento. Aqui eu tenho a tabela do grupo de usuários. Então, sim, eu tenho as tabelas do sistema aqui. Essas são as tabelas do software. Bom, esse vídeo ele se limita a isso. Vamos passar para o terceiro vídeo. E é necessário, como eu falei, todas essas informações devem ser descritas e as dúvidas levantadas para que eu consiga responder e assim estarem aptos a dar continuidade nas apresentações futuras diretamente aos clientes. Bom, é isso.